Um avião cai nos Andes Foi um desafio chegar ao local. e força o resgate e os investigadores ao limite. Estão bem para continuarem? Estávamos a mais de 4.200 metros de altitude. En 14.000 pies de altura. O local da queda é desconcertante. O avião não estava na sua rota normal. Como dois pilotos familiarizados com a rota Dennis! Dennis! Estamos a 074, não estamos? ficam tão perdidos Estavam mais para o norte. para voarem direto para uma montanha? Y era increíble escucharlo, Era incrível ouvi-los conversarem daquele jeito. en que conversaban. Que pedaço de lixo! Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história verídica baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. 28 segundos. Aeroporto de Mérida, Venezuela. Falta pouco para as 5 da tarde, quando a tripulação do voo 518 da Santa Bárbara Airlines chega para o seu último voo do dia. 21 de fevereiro de 2008. Olá, senhor. Bem-vindo a bordo. Eu disse ao pessoal de cima que o procedimento padrão de operação nesse lugar está todo errado. O comandante Aldino Garanito Gomes é um piloto sênior e instrutor de voo para a companhia aérea com mais de 5.000 horas de voo. Vou dar ao chefe de operações o meu manual na próxima semana. O copiloto do comandante hoje é um de seus amigos mais íntimos. É, a situação poderia ser melhor, com certeza. Denis Ferreira Quintal tem mais de 2.000 horas de voo. Há 43 passageiros na cabine, incluindo Aisbert Quinteiro Herrera, 11 anos, e seu pai, Alexander. Alexander, en esa... Alexander era o prefeito de Mucuxis, uma cidade do estado de Mérida. Ele estava indo a uma reunião de seu partido político porque estava se candidatando ao governo do estado. su partido político, ya que él estaba siendo precandidato para la gobernación del estado. Hoje, eles estarão voando um ATR-42 turbo propulsor duplo. A aeronave é popular nas linhas aéreas regionais. Carlos Hopkins é um piloto venezuelano que conhece bem o avião. É uma excelente aeronave. Na Venezuela falamos que é como um cavalo de batalha. São aeronaves muito confiáveis. Son aviones muy confiables. O voo se prepara para partir. Para sua informação, um avião D190 fez check-in há 2 minutos sobre a estação Lagunias. A torre alerta o comandante Garanito Gomes que outro avião está chegando para pousar do oeste. Entendido. Avior via Lagunias. Liberação de partida recebida e portas fechando. A única pista no aeroporto de Mérida só pode lidar com um avião por vez. Se o voo 518 não sair do solo logo, ele terá de adiar a decolagem até o outro avião ter pousado. Entendido. Liberar para decolagem. Muito bem, estamos prontos para ir. Pode ficar no comando se quiser. Está tarde. O copiloto Ferreira Quintal está no controle do voo. Setenta nós. O comandante monitora os instrumentos. V1 e rotate. Erguer trem de pouso. Conferido. Estamos no ar. Olha essa, vou mandar pra mamãe. Mamãe. O voo 518 está indo para a capital da Venezuela, Caracas. A linha aérea opera este voo de 90 minutos 3 vezes por dia. Navegar pelo terreno montanhoso ao redor de Mérida exige muito dos pilotos.
O aeroporto de Mérida está no meio de um vale num setor de alta elevação da Venezuela, onde a Cordilheira dos Andes termina. Há somente um caminho para chegar nele e um para sair. O plano de voo oficial leva os aviões a sudoeste por um vale de rio. Assim, eles podem ganhar altura antes de circular de volta para o norte e por cima das montanhas em direção de Caracas. Avior 1116, tráfego aéreo à direita agora. Entendido. 1116 chegando sobre La Avenida. A tripulação do avião que está chegando informa a sua posição. Entendido. Para sua informação, ficaremos próximos das montanhas ao norte, assim terão mais espaço. Entendido, amigo. Nesse caso, ficaremos próximos das montanhas ao sul. As duas tripulações devem voar cuidadosamente para evitar as montanhas e se evitarem. O comandante tinha vasta experiência operando neste aeroporto. Ele provavelmente tinha mais de 1000 pousos lá. Subindo de 1.800 a 2.100 metros. Mesma droga do outro dia. Se quiser, pode começar a virar, Dennis. Virando agora. O voo 518 vira para a esquerda enquanto sobe para fora do vale. Isso. Esse caminho é melhor. Vamos manter esse rumo, certo, Dennis? Ok, Dennis. Subindo, a tripulação deve continuamente ajustar seu curso. Dennis, um pouco mais para a direita. Para a direita? Sim, ajuste para 067. Depois de 6 minutos de voo, algo começa a dar errado. Um alarme está sinalizando que o avião está perigosamente perto do solo. O sistema de alerta de proximidade do solo só deu um autoaviso aos pilotos indicando que o terreno estava chegando à frente deles de um modo muito rápido. Dennis! Estamos a 074, não estamos? O comandante assume o controle do avião. Dennis, assumi. Os passageiros ignoram o perigo crescente enquanto a confusão aumenta no cockpit. Aldino! Fica firme. Calma, Dennis, calma. Santa Bárbara 518, está ouvindo? Santa Bárbara 518, por favor, responda. 15 minutos depois, o voo 518 não fez o check-in como estava previsto. Voo 518 está desaparecido. 43 passageiros a bordo. A notícia de que o avião tinha desaparecido se espalha rapidamente na pequena cidade. A esperança era de que, se o avião tivesse caído, que fosse num lugar que permitisse haver alguns sobreviventes. Havia um sentimento de otimismo. Uma emoção, era um ambiente de optimismo. Começa a anoitecer no aeroporto de Mérida e uma equipe de busca e resgate se prepara para partir. Orangel Lozada junta-se à equipe em Mérida. Inicialmente recebemos a informação sobre a aeronave. Também perguntamos quantas pessoas estavam a bordo. Daquele momento em diante, começamos a nos preparar mental e fisicamente para o resgate de possíveis sobreviventes dessa tragédia. Quando um voo desaparece, a equipe de resgate usa um rastreador de radar do avião para localizar sua última posição. Mas o aeroporto de Mérida não tem nenhum radar. O resgate não sabe onde procurar o voo 518. Não temos a última posição conhecida, então o raio de busca aqui vai ser grande. Sem nenhuma outra pista para seguir, a busca é iniciada por helicóptero acompanhando a rota planejada do voo 518. Mas estranhamente,
o avião não é encontrado em nenhum lugar. A busca foi feita por helicóptero. Descobrimos que o avião não estava na rota planejada. Devido à excelente reputação do comandante como piloto, os rumores que começam a se espalhar são de que o avião desaparecido pode não ter caído. Depois que eu soube que a tripulação era comandada pelo comandante Aldino Garanito, a primeira coisa que eu pensei era que eles tinham sido sequestrados. Que o avião estava desaparecido porque tinha sido sequestrado. Então chega a notícia do Alto dos Andes. Habitantes montanheses relataram a queda de um avião a 10 quilômetros de Mérida. Não há notícia de sobreviventes. Enquanto não chegamos no local, não perdemos a esperança. Se algum passageiro ainda estivesse vivo, agora ele teria de lutar para sobreviver contra os elementos. Na manhã seguinte à queda do voo 518 da Santa Barbara Airlines, a equipe de resgate levada de helicóptero chega a Los Cornejos, no alto da montanha nos Andes. O ar é rarefeito, a temperatura é perto de zero. Vamos deixar o equipamento aqui e vamos precisar de um abrigo para ficarmos aquecidos. Havia muito nevoeiro e estava frio. Estávamos a quase 4.300 metros de altitude. O ar rarefeito torna um mais leve exercício físico em um enorme esforço. A localização, a altitude e o local do impacto são contrários à fisiologia humana. Assim, o trabalho dobra ou triplica. A esperança de encontrar sobreviventes nos destroços rapidamente desaparece. A queda matou todas as 46 pessoas a bordo. Essas são imagens que ficam impressas na sua memória para a vida toda. Mas nesse tipo de trabalho você tem que saber como superar e seguir em frente. Enquanto isso, no aeroporto de Mérida, investigadores do Comitê de Investigação de Acidente Aéreo da Venezuela começam a estabelecer uma base. Levará um tempo antes de eles chegarem no remoto local da queda. Então, onde é exatamente o local da queda? É a missão deles descobrir por que o voo 518 terminou em tragédia. Certo, já temos uma equipe lá? Uma das coisas que mais preocupava era por que a aeronave acabou naquela localização, já que não era a rota que eles deveriam estar seguindo quando deixaram o aeroporto. Os controladores na torre oferecem alguma informação. Estamos tentando entender por que eles não estavam na rota oficial. Porque eles estavam voando no observatório. Não é uma rota oficial, mas todo mundo voa nela. Os investigadores descobrem que, em vez de voar o círculo usual ao redor do vale, o voo 518 pegou um atalho popular, mas não oficial. É conhecido como o observatório, porque passa sobre um observatório astronômico. Era uma prática normal fazer isso diretamente sobre o observatório. E só havia um motivo: tempo. Seguindo o procedimento estabelecido, eles levariam no mínimo 10 ou 15 minutos a mais no tempo de voo. Esta rota de partida, via o observatório, permitia que poupassem esse tempo. Para a companhia significa muito. 15 minutos de combustível neste caso. Embora não oficial, o atalho é tão comum que a torre os liberou para a rota. 518 no ar. Contate-me de novo quando cruzar o observatório. Esse caminho é melhor. Está claro agora por que o avião não foi encontrado ao longo da rota oficial. Não era a rota que a tripulação estava voando. Mantenha esse rumo, Dennis. Mas a explicação levanta uma nova questão. O local da queda não está na rota oficial.
mas também não está ao longo da rota de voo do observatório. O que estão fazendo lá? A aeronave não estava na rota normalmente seguida sobre o observatório, estava bem mais ao norte. Então, havia algo que aumentou a preocupação no passo inicial da investigação. Somente a equipe do resgate chegou no topo de Los Conejos. Cabe a eles continuar a difícil tarefa de vasculhar os destroços. Estão bem para continuarem? A missão de busca e resgate é agora um esforço de recuperação. Mas isso não muda as condições brutais da alta altitude. Nos preparamos para todos os tipos de situações, mas esse caso em particular foi mais difícil do que os outros. Nos levou quase ao limite de nossa preparação. A tragédia atingiu a cidade natal na medida que os corpos eram trazidos da montanha. Nunca houve uma queda tão grave de avião em Mérida. Afetou toda a cidade. Também foi chocante porque Eisberth era um menino de 11 anos. E essa notícia foi uma das mais difíceis que a família recebeu. Os investigadores sabem que os pilotos partiram para voar sobre o observatório no topo da montanha. Eles sabem que o avião desviou do curso com resultados trágicos. Mas eles não sabem por quê. Foi um erro do piloto? Um problema mecânico? Condição de tempo ruim ou outra coisa? As respostas podem estar nos destroços a mais de 3.600 metros acima do nível do mar. Mas até agora os investigadores não conseguiram chegar perto deles. Antes de subirem a uma alta altitude tão perigosa, eles precisam primeiro passar num exame físico. A situação era bem extrema. Algumas pessoas ficaram desorientadas. Então é preciso ser muito cuidadoso com as pessoas na sua equipe. Eu estou bem? Eu estou pronto. Vamos subir até lá. Estou a caminho. Finalmente, os investigadores do acidente aéreo conseguem se juntar à equipe de resgate no local da queda. Sua primeira prioridade é descobrir o mais que puderem dos destroços. Às esquerda, 35. Eles esperam que o padrão dos destroços possa contar algo sobre como o avião estava voando nos momentos finais. Ele deslizou sobre a barriga. O caminho dos destroços mostrou que o avião atingiu o solo numa trajetória ascendente e não direta contra a montanha. Porque os destroços atingiram o solo e começaram a subir levemente pela encosta. E algumas partes do avião e alguns corpos foram encontrados um pouco acima do ponto de impacto. Isso mostra que o avião estava ascendendo no momento do impacto. Dennis, eu assumo. Os investigadores concluem que os pilotos do voo 518 devem ter colocado o avião em posição de ascensão antes de atingirem a montanha. Aldino! Fica firme. Fica firme. Calma, Dennis, calma. Se eles estivessem tentando evitar o desastre, a evidência mostra que chegaram tragicamente perto de conseguir. E quase conseguiram evitar o topo. A diferença entre a vida e morte foi de algumas centenas de metros. O local do acidente, onde a aeronave atingiu a montanha, estava a uns 300 metros do topo da montanha. A equipe de resgate recuperou as duas caixas pretas do voo 518. O gravador de dados do voo e o gravador de voz do cockpit registram detalhes importantes do que os pilotos fizeram e falaram.
Temos que descer isso da montanha imediatamente. O gravador de voz que registra as conversas entre os pilotos. Mas vai levar tempo para recuperar os dados. Como a Venezuela não tem um laboratório para analisar as caixas pretas, contatamos o governo francês através do fabricante da aeronave. E eles ofereceram ajuda para analisar os dois gravadores. Para a análise de ambas gravadoras. Os investigadores se perguntam se um problema com qualquer dos dois motores turbopropulsores poderia explicar a queda. Talvez tenha havido uma falha de motor, perderam potência e não tiveram potência suficiente para passar sobre a montanha e colidiram. Os motores também estão muito danificados para oferecer alguma pista. Está completamente derretido. Mas as pás dos propulsores contam uma história. Nós conseguimos determinar, pelo dano nos propulsores, que eles estavam girando no momento do impacto. A forma como estavam torcidas revela que as pás estavam girando normalmente quando atingiram o solo. Uma clara evidência de que os motores funcionavam no momento do acidente. Os motores estavam funcionando e girando. Os instrumentos do cockpit são trazidos para baixo da montanha para análise. Recuperamos instrumentos como o altímetro e indicadores de velocidade aerodinâmica. E eles estavam em ótimas condições para análise pós-queda. Os instrumentos confirmam que o avião estava sob controle pouco antes do impacto. Mas eles escondem outras pistas. Até agora, tudo aponta para um avião operando normalmente. Não havia nenhum mau funcionamento. Eles simplesmente colidiram contra a montanha. Por que isso aconteceu permanece uma questão intrigante para os investigadores venezuelanos. A busca por respostas os leva para Paris, para a investigação de acidente da autoridade francesa APEA. Seus técnicos baixaram os dados do gravador de voo. Eles revelam que o avião condenado atingiu a montanha 6 minutos e 47 segundos após a decolagem. Se a culpa for uma falha mecânica, o gravador de dados deve ter registrado. O que é isto? Mas os investigadores enfrentam um enorme problema. Alguns dos parâmetros cruciais que precisam para analisar estão desaparecidos. Os dados obtidos do gravador do voo da aeronave estavam bons. Porém, faltavam certos parâmetros. O que falta é informação de navegação. Qual direção o avião tomou e quando? A informação sobre a posição e curso da aeronave não estava sendo enviada ao gravador de dados do voo. Os dados que faltam são um grande revés e coloca mais pressão ainda sobre os investigadores para encontrar respostas que as famílias das vítimas querem desesperadamente ouvir. Quando você é vítima de um desastre aéreo pela primeira vez, você sente raiva e se sente impotente. O acidente poderia ter sido evitado. E você quer saber por que aconteceu. Eles precisam juntar os pedaços de alguns dos dados do voo que faltam. E encontram um jeito não ortodoxo de fazer isso. Diga quando estiver pronto. Eles tentam calcular os movimentos do avião. A mesma droga do outro dia. Se quiser, pode começar a virar, Dennis. Virando agora. Os investigadores conseguem estudar cada movimento da coluna de controle. A única coisa que estava gravada direito. Isso permitiu estabelecer a altitude da aeronave no momento do impacto. E também nos ajudou a recriar o rumo que tomou desde o momento de sua partida do aeroporto. A aeronave desde o momento de sua saída do aeroporto. Subida do nariz 10 graus.
Passo a passo, eles montam o voo. Esquerda 15 graus agora. A recriação mostra que o avião estava voando normalmente ao se afastar do aeroporto. Mas então começou a se desviar do curso. Está vendo bem aqui? Foi aqui que desviaram do curso. A descoberta confirma que havia um problema na navegação. Mas os investigadores não têm certeza se foi erro do piloto ou falha mecânica. Aparentemente, eles continuaram virando mais do que o necessário. Em vez de direcionarem para o observatório a direção leste, eles viraram para o norte, diretamente para a montanha. Aldino! Fica firme. Continua, por favor. Sem nenhuma resposta concreta do gravador de voo, os investigadores na Venezuela levam em conta algumas conversas registradas pelo gravador de voz no cockpit. Eles se concentram nos últimos momentos do curto voo, esperando ouvir alguma coisa que explique por que o avião desviou do curso. Ajuste para 067. Os pilotos discutem a direção da bússola. Dennis! Estamos em 074, não estamos? É evidente que houve pânico entre a tripulação. O copiloto começou a se preocupar com a posição e o rumo em que estavam naquele momento. O que os investigadores ouvem a seguir oferece um vislumbre dos últimos segundos do voo. Droga, Aldino, estamos em 318. Os pilotos não concordavam com o rumo em que estavam. Eles não têm ideia de onde estão. Como uma situação tão perigosa surgiu num voo comercial popular? Aldino! Os investigadores precisam saber desesperadamente... Aldino, fica firme. Por que a tripulação de uma aeronave confiável transportando 43 passageiros... Fica firme. Calma, Dennis, calma. ...perde o rumo da direção e colidem numa montanha. O gravador de voz do cockpit começa a operar quando a bateria do avião é ligada. Os investigadores examinam as conversas dos pilotos em busca de qualquer sinal de problema. Eles ficam surpresos ao ouvir os pilotos ligarem os motores antes de pedir permissão para a torre. Torre de Mérida, boa tarde. Santa Bárbara 518. Requisitando inicialização de motores e liberação para o voo para Maiquetia. Um dos pilotos estava pedindo autorização para dar partida no motor e o outro piloto já estava dando a partida. Mas o que eles não ouvem é realmente surpreendente. Para sua informação, um Avior D190 fez check-in há 2 minutos sobre a estação Lagunias. Entendido. Avior via Lagunias. Liberação de partida recebida e portas fechando. Não há nenhum som dos pilotos fazendo a checagem prévia do voo. Eles estão pulando vários passos aqui. Fazer um avião de passageiros sair do solo exige dezenas de pequenos passos. Deixar de fazer um deles pode ser fatal. É por isso que os pilotos são treinados para seguir listas de checagens. Nessas listas de checagem, você confirma que todos os parâmetros estão dentro do raio normal para evitar qualquer falha durante o voo. Além de ativar os motores, você ativa os propulsores, os freios e spoilers. Os vários diferentes sistemas devem ser verificados quando for fazer um voo. Este não é o primeiro caso em que a falha em completar uma lista de checagem acabou em tragédia. Em 1987, o voo 255 da Northwest Airlines caiu em Detroit, após a tripulação falhar em configurar a aeronave corretamente para a decolagem. Os pilotos esqueceram de apenas um passo crucial na lista de pré-decolagem. Mais de 10 anos depois, o voo 1420 da American Airlines se desviou para fora da pista enquanto tentava pousar em Little Rock, Arkansas.
Os investigadores, posteriormente, descobriram que a tripulação não havia completado a lista que os teria lembrado de armar os freios e spoilers. Listas de checagem pré-voo podem ser completadas sem nenhum problema em 5 minutos. Repítela. Faça a lista de checagem. Não fazê-las é brincar de roleta russa. Entendido. Avião via Lagunias. Autorização para partida recebida e fechando porta. A tripulação de Santa Bárbara está claramente passando apressada pelos procedimentos de decolagem, enquanto a tripulação está taxiando para a pista. Esses giroscópios estão quebrados de novo. O comandante diz ao seu copiloto que os sensores de movimento da aeronave não estão funcionando. Os sensores de movimento ou giros são uma peça crítica do sistema de navegação da aeronave. Eles mantêm um registro da posição da aeronave enquanto ela se desloca pelos céus. Apesar do problema com o equipamento, a tripulação prossegue. V1 e rotate. O avião decola em menos de 3 minutos depois de começar a taxiar. Isso foi rápido. Os investigadores venezuelanos suspeitam se a omissão de um dos passos na lista de checagem poderia influenciar o sistema de navegação da aeronave. O Sistema Referencial de Altitude e Rumo, ou AHRS, fornece aos pilotos informações críticas necessárias para voar a aeronave. Deixe-me ver isso. O AHRS é um sistema desenvolvido para reduzir a complexidade do sistema de navegação da aeronave, a atitude da aeronave, a bancagem e o rumo. Eles combinam tudo em uma unidade que fornece todas essas informações. Dennis, um pouco mais à direita. À direita? Sim, para 067. Um sistema de navegação inoperante explicaria por que o voo 518 guinou fatalmente em direção às montanhas. A questão agora é saber como uma decolagem às pressas poderia levar a tal falha técnica perigosa. Deixe-me ver essas especificações de novo. Obrigado. Para descobrir isto, os investigadores viajam até a sede da Santa Barbara Airlines em Caracas. Eles querem ver o que acontece com o sistema de navegação quando os procedimentos são apressados. Certo. Vamos tentar. Teria sido imprudência a causa da falha? Precisávamos realizar testes em uma aeronave similar àquela do acidente. Queríamos compreender como o sistema AHRS funcionava quando a tripulação decolou do aeroporto de Mérida. Os investigadores, primeiramente, tentam dar partida na aeronave usando todos os procedimentos corretos. Baterias ligadas. Passam por todas as listas de checagem. Manivela de flaps. Checado. IFs. Checado. Eles cronometram quanto tempo leva para o sistema de navegação ligar. 3 minutos. O sistema necessita de um processo de inicialização e esse processo começa quando você vira a chave da bateria. Precisa esperar cerca de 3 minutos para sincronizar e estabilizar os giroscópios e tudo mais. E a aeronave precisa estar parada, sem nenhum tipo de movimento. Muito bem. Vamos tentar do outro jeito. Os investigadores também refazem o procedimento usado no dia do acidente. Baterias. Devido à pressa, eles deram partida nos motores e imediatamente começaram a taxiar para a pista em uso. E ao fazer isso, eles se esqueceram de checar os instrumentos de voo. Eles começaram a se mover agora. Os testes confirmam que a decolagem às pressas do voo 518 deixou o sistema de navegação inoperante. Menos de 30 segundos. Só precisamos esperar por isso. Setenta nós.
E rotate. Eles decolaram sem uma forma precisa de manter o rumo que eles estavam voando. Se eles tivessem checado aquilo, teriam notado que não haviam passado os 3 minutos de espera e que as telas estavam em branco, sem nenhuma informação de navegação. Todas as condições para a ocorrência do acidente existiam em terra. Foram criadas enquanto estavam em terra. Os investigadores agora sabem por que o sistema de navegação do voo 518 não estava funcionando. Mas os pilotos eram extremamente familiarizados com o terreno e deveriam ter sido capazes de ver a montanha a tempo de desviar dela. O aeroporto opera por regras de voo visual, não é? É. No aeroporto de Mérida, os aviões operam sob regras de voo visual. Os pilotos olham pela janela para evitar obstáculos no seu caminho. Por que isto não aconteceu desta vez? É curioso, porque eles já haviam feito aquela rota inúmeras vezes. Todos voávamos aquela rota e o Aldino era um dos que mais a havia feito. Passando de 1.800 para 2.100 metros. Estamos em visual. Os investigadores estudam os registros do tempo no dia do acidente. Eles observam que havia nuvens espessas na rota do avião quando ele chegou a 3.000 metros. Certamente não navegam em céus claros. Tudo bem. Eles teriam entrado nas nuvens quando chegaram em 3.000 metros. Então, seria mais ou menos daqui. É exatamente o ponto onde o voo 518 começou a desviar para fora do rumo. Olha só para isso. Uma vez dentro das nuvens, era impossível eles verem para onde estavam indo. Evidentemente, uma vez no ar, eles entraram em uma nuvem e ficaram desorientados. Dennis, um pouco mais à direita. O alarme começou a soar, indicando que estavam próximos ao solo. Não tinham a mínima ideia de onde estava aquela montanha. Onde se encontrava essa montanha? Foi a gota d'água. Você começa a pensar, por que esse piloto experiente em uma área para onde ele voa mais frequentemente que a maioria dos outros pilotos entrou em tal situação? Os giroscópios estão quebrados de novo. O gravador de voz aponta a razão do erro do piloto. Ah, mas que droga, Aldino. Não dá pra ver nada. A gente vai ter que reajustar durante o voo. Que pedaço de lixo. Vamos pelo visual. Eles achavam que podiam reajustar o instrumento durante o voo. Vamos decolar no escuro. A conversa entre eles revela que já haviam feito isto antes. Não vai ser a primeira vez que vamos ter que decolar assim. Mas desta vez a sorte deles falhou. É praticamente impossível manter um voo reto e nivelado o suficiente para sincronizar os giroscópios no ar. Um pequeno ruído no gravador de voz também sugere que os pilotos tinham uma estratégia fora do convencional para navegar, enquanto esperavam o reinício do sistema. O que foi aquele barulho? Deixa eu ouvir novamente. Vira um pouco mais. Vê se isso funciona e mantenha-o ali. Acho que ele está usando a bússola. Em vez de usar os sistemas eletrônicos, o comandante precisou usar uma bússola magnética comum para traçar o seu curso. Estaríamos voltando para os anos 1930, voando com os instrumentos básicos. Com os instrumentos básicos. O fato de um comandante voar uma aeronave de passageiros para dentro de uma nuvem, guiado por uma bússola, sugere que ele era extremamente confiante nas suas habilidades, talvez confiante demais. Esse excesso de confiança por parte do capitão. Aquele excesso de confiança por parte do comandante levou-o a pular certos procedimentos. O cumprimento dos procedimentos. O que você quer? Vira à direita. Aldino, vá por ali. Mas que droga, Dennis! Aldino, dê meia volta, estamos descendo.
A única referência que eles tinham era a bússola, e naquele momento eles começaram a se preocupar em achar a rota correta sem os instrumentos básicos de que normalmente dispõem. Aldino! Fica firme. Calma, Dennis, calma. Eles estavam voando às cegas. Agora estava claro que uma combinação perigosa de falha de instrumentos e decisões equivocadas causaram a queda do voo 518. A última pergunta restante: o que motivou os pilotos a assumir tamanho risco? Os investigadores venezuelanos acreditam que os pilotos do voo 518 da Santa Barbara Airlines decolaram cientes dos instrumentos inadequados e um plano arriscado para reiniciar o sistema de navegação no ar. Preciso saber o que eles estavam pensando. Para saber por que haviam feito aquilo, eles juntam as últimas horas dos pilotos antes do voo. Você se lembra da hora em que eles estavam aqui? O problema com essa companhia é que eles não escutam os empregados. Isso. Quando os pilotos chegaram a Mérida, decidiram ir ao terminal. Eles descobrem que os pilotos deixaram o avião entre os voos para relaxar e tomar café no terminal. Os bons companheiros começaram a conversar e perderam a noção do tempo. O despacho operacional embarcou os passageiros sem que os pilotos estivessem dentro da aeronave. Não se pode embarcar os passageiros até que pelo menos um piloto esteja a bordo do avião. Vamos, Dennis, estamos atrasados. Vamos? A partir deste momento, os pilotos estão apressados para compensar o atraso. Na aviação, se apressar não acaba bem. Nunca acaba bem. Os pilotos entram no cockpit apenas 7 minutos antes da decolagem programada e meia hora depois do último passageiro embarcar na aeronave. Fazer as coisas mais rápido significa que está fazendo apressado. Alguma coisa pode acontecer, alguma coisa pode falhar. Não dá pra ver nada. Teremos que reajustar durante o voo. Que pedaço de lixo. Vamos pelo visual. Não é a primeira vez que temos que decolar assim. Os pilotos tomam a decisão imprudente de decolar rapidamente. Eles conhecem bem a área e não é a primeira vez que eles voam sem os instrumentos. O pior risco e o pior erro que um piloto pode cometer é se sentir confiante durante um voo. Nenhum voo é igual ao outro. É igual. Eles só precisavam de um pouco mais de tempo. Os pilotos do voo 518 precisavam esperar apenas 28 segundos a mais antes de se deslocarem, e o sistema de navegação teria funcionado perfeitamente. Dennis! Estamos a 074, não estamos? Em vez disso, eles esperavam resolver o problema no ar, enquanto navegavam sem aquele equipamento vital. Mas que droga, Aldino. Estamos a 318. Isto não precisava ter acontecido. Logo após a queda do voo 518, as autoridades venezuelanas decidem que o aeroporto de Mérida é muito perigoso. Eles o fecham para tráfego comercial. Sem dúvida nenhuma, a investigação ajudou a consciência pública e promoveu mudanças dentro da comunidade da aviação. Estou 100% seguro que isto preveniu outros acidentes na Venezuela. A lição deste acidente é clara. Apressar coloca os passageiros em risco.
Quando você começa a fazer as coisas do jeito errado, sem seguir os procedimentos, você começa a se livrar dos mecanismos de segurança e se torna vulnerável. Então, são estas as regras do jogo. Siga as regras. Versão Marshmallow São Paulo.